E aí, para dar contexto ao último vídeo e iniciarmos outro, né? Eu sobre práticas religiosas primitivas e em paralelo à cultura da igreja primitiva, eu falei sobre jejum, eu falei sobre oração, os mais basais, falei sobre penitência, esqueci de falar meditação. Meditação é interessante. E falei sobre o que mais, meu Deus? Penitência, jejum e oração, foquei mais nesses, mas teve um quarto. Então, aí eu queria passar aqui só pra dar uma refogada nessas coisas. Aí lembrar em cada momento que Jesus meio que fez isso, né? Perdoe aí o barulho que meu sobrinho, meu filho tá jogando ali. Vai ficar uma zoada. Então, Jesus, ele era muito de oração. A oração de Jesus era exclusiva. Maior parte. Diz-se que, quando a gente lê a tradução dos evangelhos, que Jesus sumia para orar. A galera tinha que sair procurando ele, tá onde, porque ele se isolava para fazer isso. Então Jesus mais do que indicava aquela tradição de se isolar para orar no quarto, né, para ficar horas em oração. E não pense que Jesus orava pouco, eu acho que Jesus orava horas, né? É uma teoria minha, por quê? Por causa da cultura. Então a isolamento é quase que uma coisa que fica entre certas práticas religiosas que a gente não tem às vezes, né? Por exemplo, às vezes poucamente a gente se isola realmente. E olha, vou entrar aqui no quarto, não perturba aí, eu vou passar o dia inteirinho. Só me dá comida. Se estiver jejuando, nem me dá comida. Se não, só me dá um pão e água aí que eu vou ficar em oração. Essa isolação, esse exercício espiritual é muito, na prática do mundo antigo, estava em muito tempo correto. Até em cultura exorcística do mundo judaico estava essa prática de consagração, de isolação e de dedicação a Deus nesse sentido. Então Jesus fazia isso. Jesus sumia e a galera procurava Jesus. E ainda tinha um outro costume de Jesus, que era o costume da oração, a gente sabe que ele tinha. O costume do jejum a gente viu também, né? O costume da penitência nem tanto, né? A não ser que a penitência dele, né, num sentido não ofensivo, né, de se ofender por algum pecado que cometeu, mas no sentido de pagar por alguma coisa, por escolher fazer alguma coisa em nome de Deus e botar isso como quase que uma parte frequente do seu estilo religioso. Não sei se, né, dá para constar isso, mas a cruz tecnicamente é a alta penitência de Jesus, não no sentido que ele merecesse, mas por nós, pra gente chegar lá. Mas é muito apelo falar que a cruz é penitência, então eu não vou nem segurar nesses termos, mas era querendo ou não, dentro da cultura judaica do mundo antigo, a penitência estava altamente envolta. E a meditação na prática da lei tá certa. Antigamente a meditação era tão pesada quanto a lei que a galera inventava a gematria, ou seja, ver números nas palavras, formato das letras, consonação das palavras com a letra. Então a meditação na lei de Deus não era só decorar texto, era pensado porque cada palavra era escrita e você ficava pensando do porquê a criação e Deus. Aquele tipo de meditação que a gente vê no espírito do salmista, por exemplo, que fala assim: os céus é a tua majestade e tal, ou então a criação proclama a tua glória, está cheio, repleta da tua glória, né? Esse tipo de meditação de glorificar a Deus pelo que experimenta da criação, etc., era típico do mundo judaico, e muito típico, cara, muito típico mesmo. Esse tipo de concentração de aludir Deus, a divindade, a natureza, e meditação em paralelo com o que é a vontade de Deus, isto é, sendo a sabedoria de Deus ou sendo a lei de Deus, né, do que se encontra nos textos de sabedoria e lei de Deus e tal. Principalmente no mundo, na seita essênica, né, que era uma seita mais eremita, mais meditante. Os caras só faziam isso: orar, né, era o que? Trabalhar
trabalhos braçais e reescrever textos. Quase tecnicamente isso o povo essênico fazia. Se dedicar à oração e reescrever texto e meditar, entre uma coisa e outra, era meditação silenciosa. Eles consideravam muito o silêncio, os essênios. Hoje parece que a gente pode encontrar achados que digam isso, sobre o silêncio. Então, porque sobre mentalidade e tal. Então é bem provável que Jesus se retirava, e até quando se fala, implica a ideia de tefilá, né? A ideia de orar é meditativa no mundo judaico antigo. Então quando Jesus se retirava para um lugar de silêncio, para um lugar de sozinho, ele e Deus, e ele orava, ali estava incumbida o preparo de meditação e a oração com a meditação. Não somente preparar a meditação com a oração, mas durante a oração, meditação. Por quê? A raiz da palavra tefilá tem uma palavra que é tefilá, tefilá. Eu acho que é palal. É porque é muito difícil pegar as letras e traduzir de forma honesta a linguagem, mas é porque são letras fechadas assim. Eu não estou nem pegando os sinais massorréticos, eu estou realmente na raiz do hebraico mais antigo mesmo. Mas vou pegar assim que é o PL, acho que é PL. Tefilá, PLN. Teflin, tefilá, tefilot. Eu não estou lembrando. Mas a raiz vem do termo de julgamento, de definir, de castelar, de considerar. Então quando você ora, você está considerando, você está julgando-se. Então você tem que ter concentração, né? É uma aptidão encostada. Hoje em dia a gente ora como se fosse só uma questão de lista de pedido e de trocas de satisfação. Não é sobre isso. É sobre um alinhamento profundo entre mente, a evocativa daquilo que concentra a vontade divina sobre você e daquilo que você vencido se está atendendo com isso. Então pronto, falando aqui 7 minutos só para falar dessas naturezas em soma ao vídeo anterior. Tem 40 e tantos minutos. Se você quiser ver, lá veja. Sobre essas práticas religiosas, penitências, não sei o que, etc. Como estava vívido no mundo judaico, que entrou no mundo cristão fácil. Por quê? Porque se o cristianismo tem raiz judaica, já que o problema da galera é dizer que o paganismo não pode entrar porque a raiz do cristianismo é judaico, o judaísmo tinha também. Então, dentro do paganismo que entra na igreja e o cristianismo e o judaísmo na sua base, que também estava ali no desenvolvimento da igreja, todos tinham a ideia de gesto de penitência para expressiva religiosa. Então não é difícil, né? É a mesma coisa falar assim, Pedro, mas como assim? A penitência é uma coisa perversa, é uma coisa do mal, ou algo do tipo. Estou falando penitência como algumas outras coisas. Mas sendo que para um mundo ortodoxo da igreja não era uma coisa que equivalia a um sacrifício de um animal morto. Era uma expressão da tua fé, né? Genuína, principalmente num povo mais expressivo, que é que nem o Oriente Médio. Os caras batem no peito por mostrar culpa, os caras fazem votos, eu ando daqui para lá de joelhos. Os caras fazem isso no Oriente Médio. É normal que sei lá, uns mais extremos ainda, mete espadas nas costas pedindo justiça. Isso aí é o que não se aconselha. Porque isso é uma mágoa muito forte ao templo e ao corpo. Não é sobre o exercício físico, para contemplação do espiritual. Mas antigamente era cheio disso, então não tinha como, né? Não tinha como não entrar essa cultura de penitência no cristianismo primitivo, que migrou para a cultura católica e a cultura ortodoxa. A gente mais moderno, a gente vai, opta e sacrifica esse tipo de doutrina, porque, embora não, entre aspas, que estão, mas a gente não pega assim de não precisar, porque quer acrescentar o sacrifício bíblico, e a gente inventa qualquer coisa para dizer que não é justificável. Mas era corriqueiro ao mundo, isso é banal, na cara dura assim, você olha assim, e é banal. Banal quando eu falo assim, você não nega, você espera negar, você aceita, e tá ali todo jeito, é uma verdade imutável nesse sentido. Tá ligado? Quando você entende o contexto histórico, quando você não... Tá bom. Então, penitência daí, a oração não precisa nem dizer, mas até o problema da oração não é compreendido como o mundo antigo, viu? É bom lembrar disso. A oração não é abordada como se abordava o sentido de oração no mundo antigo. Hoje em dia eu vou te falar até da minha cultura mais protestante e pentecostal. Eu achava que a oração era só uma coisa que teria ter estado de fervorosidade
e até um freestyle da minha parte. Eu não poderia repetir muitas palavras, porque Deus não é louco nem surdo, né, para eu ficar repetindo as coisas para ele. Então essa ideia de repetição, cara, nem a ideia do Pai Nosso eu ficava com medo de repetir, né, porque Deus não é robótico. Mas eu vejo que na cultura oriental primitiva, a oração era sobre mim, era sobre meu contentamento, exercitar contentamento. Ou seja, eu repetia não era para Deus, eu repetia para ficar conformado com os mandamentos de Deus sobre mim. E então eu ficava meio que alta concentração, é isso que tem que ser, e assim assado que eu tenho que fazer, e tal como é mandada a natureza do Pai Nosso. Tá entendendo? Pra gente se autodisciplinar, se autoconcentrar e tal. Então as repetições não são para Deus. Que é a repetição tipo que Jesus denuncia lá. E não são repetições para Deus que envolvem a ambição do teu próprio coração quanto ao teu destino. Ter sorte no amor, na sorte, ter sorte na sorte, ter sorte nas finanças, no mercado, etc. E pá, ter essas receitas, essas repetições. Vovó me passou assim, que se você pega um guento e pula e fica orando, uma hora dá certo, tá? É porque é tanto que Jesus acaba o versículo dizendo assim, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam, não o que vocês desejam. O termo é, vocês precisam. Vocês vão orar pelo que quer, mas Deus dará o que vocês precisam. E não importa. E até o que vocês precisam, não precisam ficar pedindo. Tá entendendo? Se preocupem com o que vocês têm que se preocupar. Está à mercê da sua preocupação. E qual é a preocupação é essa? Se a gente está atendendo os propósitos do coração de Deus. Aí a oração tem que ser isso. Uma análise de que se estamos sendo competentes com aquilo que Deus quer de nós. Não é sobre uma apresentação das nossas vontades, sobre aquilo que a gente quer, do nosso próprio destino a Deus, segundo os nossos anseios ou segundo aquilo que a gente projeta que precisamos. Mas é a gente descansar na certeza de que tudo aquilo que realmente já é próprio nosso, para a nossa necessidade, Deus já sabe o que é, então não vou enfadá-lo com isso. Mas procurar aquilo que Deus espera de mim. Vê que louco! É o pensamento oriental, que pouco a gente considera às vezes quando ora. E se achar ruim, o problema é totalmente seu, pode ficar, não quer nem um pedacinho, coma tudo. Esse bolo chamado problema. Né? Também é fácil entender, porque a gente é ocidental, não oriental. Enfim, 12 minutos. Então nem a oração a gente entender direito, por mais que a gente, como é que a gente vai entender cultura de penitência, de expressividade, né? Onde a expressiva corporal era muita, né? Onde Deus mandava, cara, profetas para exprimir a um povo que, vê, a expressão ao corpo era tanta sobre parâmetros de que é divino, sagrado, santo, do que é fidelidade, era tanta que as expressivas que Deus manda aos profetas mergulha esse ideal, né? Imerge nesse ideal primitivo. O profeta vai entrar no salão do rei, vai ficar, cara, botar um peso, cara, qual é o nome daquilo? Um jugo de boi na cabeça, vai andar na frente de todos até o salão do rei. E vai ficar com aquilo ali nas costas pra expor todo mundo aqui. Cara, jugo de boi é pesado, tá entendendo? E vai chegar lá e tal, vai fazer isso. Um outro profeta vai ficar deitado do mesmo lado por não sei quanto tempo. Um outro profeta vai pegar uma mulher de adultério pra entender a dor. Um outro vai comer comida cozinhadas em fogo, combustão de fezes, né? Eles estão trazendo para si, quase que penitencialmente, por um sentido profético de que Deus está revelando para eles, porque penitências são isso, é o homem custar a isso. E eu gosto desse sentido, dessa expressão penitenciativa, profética, porque isso valida Cristo como o supra-sumo dos maiores dos profetas, né? Porque esses profetas incorporavam o que aconteceria com Israel, né? Quebra madeira, deita de um lado só, come comida cozinhada em fezes, vai com jugo, porque é assim que acontecerá com Israel, assim assado e tal. E põe isso, rasga as vestes, te humilha, tal, faz isso e tal. Eles botavam no corpo aquilo que expressava o que viria sobre Israel. E Cristo faz isso na cruz. Cristo sinaliza, a cruz também é um sinal daquilo que ocorrerá conosco, se não nos descansarmos na sua graça. Aquela cruz é um aviso, claro que é a nossa redenção, mas é um aviso que Cristo está fazendo que nem os profetas maiores, cara, penitenciando o próprio corpo, em aviso último,
do que é que ele está livrando, do que é que ele está nos colocando à consciência, do que é que estamos sendo salvos. E ele chama aquilo de cálice, antes de ser crucificado. Ele fala, a parte de mim, esse cálice, quando a gente estuda cálice nas Escrituras, muitas vezes está associado à ira de Deus derramada. Então ele está botando assim, olha, sabe, eu sou filho de Deus, eu estou aqui, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Estou sofrendo a solidão divinal, eu estou sofrendo o abandono divinal. Né? Ele está fazendo referência aos Salmos também. E continuando nos Salmos, a gente vê que as coisas ficam... a gente entende o mistério perfeitamente. Mas só assim focar nos Salmos. A gente vê que Cristo está fazendo isso, né? Que Cristo está pegando para si. É baseado o ministério de Cristo nisso. Realmente a ideia de ele incorporar em si o sinal daquilo que aconteceria com Israel. E a gente fala Israel, mas eu não estou falando Israel só o povo judeu, é principalmente Israel, porque os profetas eram para as suas nações. Mas aquilo é com todos nós, e para com todos nós também. Tá entendendo? Aquilo ali é o jugo de boi de Isaías, aquilo ali é o deitar de lado de, eu acho que de Ezequiel, como ele fez de Ezequiel. Tá entendendo? Aquilo ali é isso, só que numa cruz, o sinal mais amargo é de que se você não se refugiar na graça de Cristo ali na cruz, aquele tipo de abandono que só Cristo foi capaz de sobreviver porque ele era santo e era o único digno de retomar a sua vida, porque digno era da vida e sua vida nunca deveu ao pecado cujo se nasce o salário da morte, ou então a autoridade da morte sobre a vida. Ele era o único que pode nos refugiar em que a gente prove daquilo que Deus possa vingar nossos pecados, mas a gente pode passar para a vida ao mesmo tempo que Deus nos se vinga da nossa culpa. Por meio de Cristo, ele se vinga, nos limpa e nos baseia na graça por meio de Cristo. Só Cristo pode fazer isso na cruz. Mas se a gente não aceitar a cruz, a gente só fica com uma parte daquele cálice que foi manifestado na cruz. A ira e o abandono divino, né? Então vamos lá. Então é bom a gente se apegar à cruz, porque aquilo ali é um símbolo, aquilo ali é um sinal. Um sinal muito louco. Deus, né? Muito louco quando eu falo assim, tô sentindo na gíria, mano. Quando eu falo louco é muito complexo. Então, cara, tô falando bem jovial hoje, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu tava falando com a turma de jovens como eu, porque eu também não sou velho. Então, irmãos, esses traços estão na história, esses traços estão na cultura. Deus falou por meio dos profetas com essas culturas penitenciadas. Eu me lembro que tinha uma viúva que ela estava rastejando indignidade, ela colocou peso nas suas vestes e se vestiu maltrapilhamente, se eu não me engano. Enlutado por indignação de perca de filho, por se achar pecador demais, as pessoas se vestiam de pano de saco, e cara, pano de saco. Cara, depende da resistência da pessoa, coça mais ou coça menos. É irritadíssimo, né? Embora seja também um gesto simples. E dependendo do saco, que nem todo saco era feito da mesma coisa, né? Das costuras e tal. Então o cara bota lá naquela exposição de vergonha, de humilhação, as pessoas raspavam a cabeça, rasgavam vestes, gestos físicos do corpo. E isso às vezes estava com a expressão de você querer perdão de Deus, de você expressar misericórdia, de você querer se tornar melhor e tal, etc. Estava lá, estava no mundo antigo, a riba de muito. Então isso aqui é que eu falo sobre a continuação do último vídeo. Eu ia deixar, velho, tive que andar muito por isso. Eu ia deixar esse aqui para introduzir já um outro vídeo, mas eu vou deixar esse por hora e depois eu volto aqui para falar sobre o próximo vídeo que eu pretendo que ser sobre julgamento de Deus, juízo de Deus, imaginário do judaísmo e do paganismo no berço da igreja, durante a igreja e pós a igreja, sobre o que há no pós-morte. Então esperem, aguardem e um beijo lá.